Ler o texto de Josué, no capítulo 1, texto aqui bem curtinho, só para dar um norte, principalmente aqueles que não estiveram lá. Quem esteve lá vai lembrar muito bem dos textos que foram citados. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 11, eu vou ler aqui na versão revista e atualizada, tá bom? Josué 1:11 diz assim: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias, quantos dias? 3. Passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor, vosso Deus, vos concede descanso. Repita comigo: descanso. E vos dá esta terra. Amém, irmãos? Então, queridos, é interessante, é importante nós frisarmos isso, que depois de Israel ter deixado o Egito, depois de Israel ter deixado o deserto, deixado muitas coisas para trás, naquele momento, Israel chega ao pé do Jordão para realizar uma travessia. E é importante que nesse momento, no momento da travessia, essa travessia do Jordão, ela tem um simbolismo muito grande, um simbolismo muito forte. É uma transição espiritual, é sair de uma paralisia, de um momento de paralisia, de um momento de estagnação, para poder experimentar as promessas de Deus do outro lado. Quem tem essa expectativa na sua travessia nessa terra aqui, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Do mesmo jeito que o povo de Israel estava lá, tendo saído do Egito, deixando muitas coisas para trás, estavam ali naquele momento na iminência de fazer a travessia do Jordão para poder alcançar a sua promessa. E algumas coisas neste texto aqui nos chamam muito a atenção, irmãos, muito a atenção, porque mesmo tendo deixado muitas coisas para trás, Deus, quando Ele faz essa convocação, esse convite para a travessia, Ele não faz isso exclusivamente para uma pessoa, Ele não faz isso exclusivamente para um homem, ou até mesmo para Josué diretamente, mas Ele faz isso para todo o povo. Deus, quando fez essa promessa, Ele fez essa promessa mostrando que aquilo que seria alcançado não seria de A, de B ou de C, mas seria de todo o povo, e eles precisavam realizar essa travessia como sendo um só. Repita comigo: um só. E aí eu não tenho como, irmãos, não fazer um paralelo com a travessia que nós estamos fazendo nesta terra. Nós estamos caminhando nessa terra e temos uma promessa de Deus de que nós vamos alcançar a terra prometida, amém? Quem tem essa expectativa, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus, porque esse momento está chegando. Nós estamos já, irmãos, no pé do Jordão. Nós estamos aqui bem próximo de realizar essa travessia para alcançar aquilo que o Senhor tem para nós do outro lado. Mesmo tendo deixado muitas coisas para trás, é importante nós termos a consciência de que não é cada um por si, né, e Deus por todos, não. Nós somos todos por todos, porque a promessa é para um povo, amém? Eu acho interessante quando o Max Lucado, ele cita que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Todos nós precisamos ter essa consciência de que na nossa jornada nessa terra, nós não vamos ter como alcançar o outro lado sozinho. Nós precisamos pensar em quem está do nosso lado, em quem vai realizar essa travessia conosco. E é interessante que nesse trecho que nós lemos, os Gaditas, os Rubenitas e a meia tribo de Manassés, eles já tinham alcançado o seu pedaço de terra do lado de cá do Jordão. Eles poderiam muito bem ficar ali tranquilos, já com a sua posse nas mãos, e
o restante do povo, as outras 9,5 tribos, que fossem para o outro lado brigar pelo que era seu. Mas, irmãos, eu fiquei muito impactado com tudo isso, porque o aprendizado que nós tivemos é que, embora que nós tenhamos as nossas lutas, os nossos conflitos, as nossas dificuldades, isso não pode ser suficientemente forte para nos fazer esquecer de quem está atravessando essa jornada do nosso lado. Você precisa sentir as dificuldades do teu irmão, a luta que ele está passando, porque ele está na mesma jornada que você, e se for necessário, se a dificuldade dele for maior, é tempo de chegarmos todos juntos do outro lado, é tempo de nós pegarmos aquele que está mais fraco, colocarmos nos ombros e realizarmos a travessia, porque a promessa é para todos nós, aleluia! Ninguém pode ficar para trás, ninguém, irmãos. Billy Graham, ele tem uma citação interessante quando ele diz que a salvação é pessoal, mas a caminhada ela é coletiva. A salvação, sim, mas a caminhada é de todos nós. Então, se o outro tem dificuldade, essa passagem não é minha, essa passagem é nossa para a glória de Deus. Então, eu preciso estar atento às dificuldades de quem caminha do meu lado. O lado de cá, irmãos, é o lado de cargas. O lado de cá do Jordão é o lado de dificuldade. O Egito ficou para trás, e aí existem muitas coisas que nós vimos e às vezes até lembramos, mas é momento de nós nos abraçarmos, porque nós estamos no pé do Jordão. Falta muito pouco para alcançar a terra prometida, aleluia. Nós tivemos aqui pela manhã uma palavra maravilhosa, um estudo maravilhoso, a continuidade do estudo de Apocalipse. E cada vez que nós nos deparamos com esse tipo de palavra, né, pastora, nós vemos quão próximo nós estamos de entrar na eternidade, quão próximo nós estamos de alcançar a promessa do Senhor nas nossas vidas. Falta muito pouco, é só você olhar ali na esquina, porque a linha de chegada já está bem ali. Só que, queridos, eu não posso simplesmente fitar os meus olhos na linha de chegada e achar que eu estou chegando. Eu preciso olhar para o lado e ver o estado do meu irmão, porque ele precisa chegar até lá junto comigo. Quem está entendendo da glória a Deus? Ele precisa chegar lá junto comigo. O aquém do Jordão, ele tem as suas dificuldades. Enquanto nós não alcançarmos essa promessa, nós vamos ter as nossas dificuldades, mas as nossas dificuldades, elas precisam ser conduzidas com o amparo e com o sustento de quem caminha do nosso lado. Nós não podemos fazer essa travessia de forma isolada. Nós não podemos fazer essa travessia como se nós estivéssemos sozinhos, porque a promessa não foi para um homem, a promessa foi para um povo. Onde está aqui o povo que vai morar no céu? Por isso nós precisamos nos preocupar. O deserto, queridos, preste atenção nisso, o deserto ele nos ensina a depender de Deus. O deserto ele nos ensina a depender de Deus. Mas quando nós chegamos no Jordão, nós aprendemos a confiar uns nos outros, a ajudar uns aos outros. Sabe por quê? Porque a caminhada ela é coletiva. Nós precisamos nos ajudar. Ninguém pode ficar para trás. Nesse texto aqui nós vimos as lutas de 2,5 tribos que já tinham conquistado aquilo que foi prometido, mas nem por isso. Eles deixaram as suas mulheres, as suas crianças na sua terra e foram lá do outro lado, brigar por aquilo que não era deles, mas era dos seus irmãos. E é tempo de nós acordarmos, lutarmos não somente por nós, mas lutarmos pela dificuldade daquele que caminha do nosso lado, porque a mesma promessa que eu tenho, ele também tem, e nós precisamos chegar lá juntos. Ninguém pode ficar para trás, irmãos. Ninguém fica pelo meio do caminho. Quando os sacerdotes chegaram com a arca e pararam no meio do Jordão, a pé enxuto, que o povo começou a atravessar, isso tem um simbolismo muito grande. Eles só saíram do lugar depois que o último hebreu tinha passado.
Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Que até o dia em que Jesus voltar, nós precisamos envidar todo o esforço que nós pudermos ter, para que o nosso irmão também possa estar lá junto conosco. Como nós temos agido com isso? Como nós temos nos preocupado com aquele que está caminhando do nosso lado, com aquele que está caminhando ou atravessando o Jordão junto conosco? Será que nós temos deixado alguém para trás nessa nossa caminhada? Será que você tem batido no peito e se preocupado especificamente com você? O que nos aguarda do outro lado é algo tremendo, irmãos. Mas nós não vamos desfrutar disso sozinhos. Nós vamos desfrutar disso com os nossos irmãos. Olha para o lado, olha para o seu irmão do lado, estende a mão para ele e diga para ele assim: ó, você não pode, nem eu podemos chegar lá sozinhos. Você vai chegar lá comigo. Nós vamos chegar lá juntos. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei o que você tem passado nessa terra, mas eu quero dizer para você que eu estou contigo, porque eu não posso chegar lá sem você. Você está disposto a pagar um preço pelo seu irmão? Ou talvez até você tenha tido dificuldades ainda maiores. O que prende você do lado de cá do Jordão? O que tem feito você ter uma travessia um pouco mais difícil? Ou um pouco mais pesada? Nós precisamos estar atentos a isso, porque se alguém está nessa condição, nós precisamos nos apresentar para ajudar. Precisamos levar as cargas uns dos outros, precisamos suportar uns aos outros. Quando a palavra de Deus diz que nós precisamos suportar uns aos outros, é dar suporte, é ser sustento, é estender a mão e dizer: eu estou aqui, eu estou contigo, se esforça, meu irmão, porque você não está sozinho, há um céu que nos aguarda, aleluia! Então esse tempo, queridos, de retiro, esse tempo que nós estivemos lá, foi só um start. A travessia, né, pastor, ela está em curso, ela está acontecendo. Nós ficamos lá 3 dias, a palavra aqui diz que eram 3 dias de preparação, nós nos preparamos lá, mas a hora de executar é aqui. A travessia é agora, e é a hora em que nós precisamos nos preocupar uns com os outros, saber a dificuldade de um e do outro, para que possamos nos ajudar, e assim garantir que todos nós possamos chegar do outro lado, e gozar da promessa do Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Tá pesado para você, meu irmão? Eu digo para você, tem muita gente do teu lado que pode te ajudar, e quem está disposto a ajudar o irmão, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. E para encerrar, que eu já estourei aqui os 15 minutos, eu quero encerrar com uma frase de uma escritora holandesa. Essa frase diz assim: a cruz tem 2 madeiras, repita comigo, 2 madeiras. Uma vertical para nos ligar ao céu, e outra horizontal para nos ligar uns aos outros. E aí preste atenção como é que ela fecha essa frase: a vida cristã, ela só é completa quando ambas estão firmes. Você precisa ter firmeza na sua ligação com Deus, e você precisa estar firme na sua ligação com o seu irmão. Vamos atravessar o Jordão? Amém? Quem está disposto a carregar alguém aí, levanta a mão. Então fica de pé, louvado o nome do Senhor. Eu queria chamar o pastor Sérgio. Eu tenho certeza que se está mais fácil para você
Se essa passagem está menos difícil, vamos colocar assim, você tem condição de ajudar alguém, de carregar alguém. E é tempo de nós estarmos mais atentos a isso. Porque aquele que está no meio do caminho, representado pela arca, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem abre caminho, mas quem carrega o irmão nas costas somos nós, e ninguém fica para trás. Você pode aplaudir ao Senhor?